Nenhum texto está escrito isso. Eu fiz questão de começar a pregação com Colossenses capítulo 3, para que a gente possa entender sobre a paz de Deus. Normalmente, tem algumas pessoas que usam o livro de João, capítulo 14, versículo 27, mas esse existe mesmo. Você pode abrir, deixa aberto e depois a gente vai ler. Mas lhe ensinaram sobre uma paz mentirosa. Diz aí comigo, me ensinaram sobre uma paz mentirosa. Quando a gente olha para Colossenses capítulo 3, versículo 15, normalmente esse aqui é um dos textos usados. Não, se tiver paz no seu coração, a paz vai ser o juiz da sua decisão. Estou certo ou estou errado? Só quando você olha para Colossenses capítulo 3, o capítulo inteiro, o capítulo 3 inteiro, está falando sobre relações horizontais. O capítulo 3 está falando sobre a sua relação com o próximo, sobre a sua forma de tratar com o próximo, sobre como você argumenta com o próximo quando você tiver alguma desavença, quando você tiver algum problema. Você vai sentar, vai conversar. Jesus já ensina isso. Se você sabe que seu irmão tem alguma coisa contra você, se seu irmão peca contra você, o que você faz? Vai lá e fala com ele, corrige ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, o que você faz? Leva 2 pessoas como testemunha, se não, fala com a igreja. E por último, se ele não ouvir ninguém, trata ele como um pagão. Mas todas as tentativas serão de conduzir a situação para a paz. Na nossa relação horizontal, no que tange a minha relação com você e a relação de você com essa pessoa que está do seu lado, ela precisa ter paz. Você sempre conduzirá a vontade de Deus para as relações horizontais. Sempre será paz. Romanos vai dizer no seu último capítulo, no capítulo 16, dizendo, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu lembro de uma situação que Paty e eu vivemos, final de pandemia. Nós estávamos vivendo final de pandemia e haviam liberado os eventos, né? Finalzinho da pandemia, liberados os eventos e tal. E nós estávamos organizando um encontro com Deus para o final da pandemia. E normalmente, como é que é o nosso processo de ir para o encontro com Deus? Meu e da Patrícia, a gente não leva as crianças, né, para o encontro com Deus. Então nós importamos a minha sogra. Agora é importar, né? Agora a gente traz ela do Brasil para cá, para nós podermos estar nessas viagens, então a gente importa a sogra, né? Importamos a sogra fica com as crianças, finalzinho de pandemia, chamamos ela veio lá para casa e acho que umas 2 semanas antes, Paty e eu tínhamos passado pelo Covid, né? Nós tivemos Covid, passou o tempo de isolamento, curado, teste negativo, tudo certo. Casa desinfetada, limpamos a casa inteira para receber ela. Pensa que passei álcool até nas lâmpadas, eu acho que eu passei, no teto, assim, para receber, né? Vou receber a véia, eu não posso matar minha sogra. Amo ela, né? E é de verdade, eu amo ela mesmo. Eu gosto dela. Ela é uma mãe para mim, de verdade. Mas não posso matar ela. É sogra, mas, né? Então, recebemos ela ficou na nossa casa, foi cuidar das crianças. E começou a ter um problema na relação com a família dela. Porque nós há pouco tempo tínhamos passado pelo Covid, porque nós ia matar ela, porque ela ia pegar Covid, porque não sei o quê, tarará. Todo mundo com um teste em casa, fizemos um teste, e o teste não era barato, pós-pandemia, não sei se vocês lembram disso. Não sei quem pagou uma banana aí pelo teste, né? Todo mundo com um teste negativado, todo mundo ok, todo mundo pronto. Deixamos ela lá e começou. E aí, normalmente, tem os grupos da família. Se você está num grupo de família, você sabe como é que é, né?
Grupo de família é ambiente propício para dar treta. Um dia sem treta, sem problema no grupo da família é um dia perdido. Né? Tem que ter um gif de bom dia ou de boa noite e uma treta durante o dia, um problema para a gente resolver. Isso é família. Eu lembro quando nós começamos Lagoinha Porto Alegre, né? Estávamos fazendo os trabalhos online, havia o grupo de Lagoinha Porto Alegre, lá o grupo do WhatsApp. Não tinha nem começado a igreja, deu um problema do grupo do WhatsApp. Eu disse, rapaz, já é uma igreja, olha só que coisa linda. Começou a briga no grupo e tal, e sai um e remove o outro e não sei o que e tal. Disse, olha que igreja, ai, glória a Deus, já é uma igreja. Né? Então esses grupos dão problema. Eu começou o grupo, dá problema e tal, não sei o quê, e começou a falar, e vai matar a véia, e vai matar a véia. Se matar a véia, nós te matamos. Mais ou menos assim. Saiu eu para o encontro com Deus, sexta-feira à noite, coração apertado, atribulado, com problema, estou eu no caminho. Aí a Paty falando assim, para um pouquinho, deixa eu pensar aqui. Deixa eu orar, vamos orando aqui, vamos orando. Aí estou chegando lá no encontro com Deus. O Senhor ministrou comigo sobre essa palavra. Romanos capítulo 16. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu olhei para a Paty assim, o Senhor ministrou comigo. Abre a Bíblia aí. Ela leu, esse versículo estava lá. Isso é isso aí. Tá, mas como é que a gente vai ter paz com todo mundo? Nós temos que mandar a tua mãe embora. É simples. Tá, mas o que a gente vai fazer com as crianças? Não sei, a gente vai ter que resolver. Mas a gente precisa liberar a tua mãe lá de casa, porque ela não está em paz com todo esse problema e todas as pessoas não estão em paz conosco. Então, no que depender de vós. O Senhor falou comigo. Não interessa o que os outros estão sentindo. Interessa o que eu tenho que fazer diante da palavra que Deus me dá. No que depender de vós, tem de paz com todos. Então, liberamos. Fomos para o encontro na sexta-feira da noite, voltamos de madrugada para casa, para ficar com as crianças, para resolver o que tinha que fazer. Estava eu 2, 3 horas da manhã, levando um filho para um lado da cidade, outro filho para o outro lado da cidade, o outro para o outro lado do país. Vamos liberar todo mundo, cada um numa casa. E aí vamos, eu cheguei de volta em casa às 6 horas da manhã, para 7 horas estar no encontro, e vamos de novo, encontro com Deus e vai dar tudo certo. Nas relações horizontais, na relação com o seu irmão, na relação com as pessoas, a vontade de Deus sempre será que você tenha paz. E quando o apóstolo Paulo fala aqui em Colossenses, ele vai falar sobre relações horizontais. Ele continua dizendo, Filipenses, capítulo 2, versículo 12, ele diz que nós devemos pôr em ação a nossa salvação. Então, colocar a nossa espiritualidade em ação é mudar os nossos hábitos, é mudar os nossos entendimentos. É ter atitudes que expressem a nossa espiritualidade. Então, você precisa entender que quando fala sobre paz, está falando sobre relações com as pessoas. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Quando você olha para Filipenses capítulo 4, é outro versículo usado demais para isso. E a paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está falando para a igreja que está situada em Filipe, quando ele está falando sobre esse texto? Se você buscar um pouquinho para cima, acho que é o versículo 1, ele dá o nome de duas mulheres. Duas mulheres. Inclusive, fica aí para você colocar na sua lista de nome, quando você tiver filhas, 2 nomes maravilhosos, a Evódia e a Sintique. Olha que coisa linda. Você já pensou você chamando a sua filha? Sintique! Não é gostoso, não é sonoro de ouvir, olha que coisa linda. Né? O apóstolo Paulo começa o capítulo falando que essas duas estão tretando. Elas estão com problema. E aí ele começa a falar sobre a relação
e o versículo 6 é instruindo elas para que elas voltem a uma unidade. E essa unidade, essa paz entre elas, vai acontecer o quê? A paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração. Agora, quando Jesus está falando em João capítulo 14, versículo 27, você abriu aí comigo? Abre aí. Esse existe. João capítulo 14, versículo 27, ele está dizendo assim: eu vos deixo a paz. A minha paz vos dou. Não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e não tenha medo. Ouviste o que eu vos disse? Eu vou e voltarei a vós. Se amasseis, alegrar-vos-ei por eu ter dito: eu vou para o Pai, porque o meu Pai é maior que eu. E agora eu vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês possam crer. Quando Jesus está falando isso aqui, tem coisas para nós que só vai fazer sentido se nós pudermos estudar o contexto no qual ela está sendo dita. Se você estudar um pouquinho de história, nesse período aqui em que Jesus está vivendo, Jesus vivia dentro dos domínios do Império Romano, e historicamente havia uma forma de governar que Roma tinha estabelecido, que se chamava a Pax Romana. Essa ideia de governo de Roma era a ideia de que pudessem haver caminhos muito bem pavimentados e segurança desses caminhos para que o império pudesse se desenvolver. Quando você olha para esse contexto, a Pax dava uma sensação, coloca aqui entre aspas, uma sensação de maior segurança. Então, quando Jesus está falando, ele está no meio de um contexto político dizendo assim: olha, eu vos deixo a minha paz vos dou. Mas a minha paz não é como o mundo dá. Não é nesse contexto político, não é uma sensação de segurança. Eu não quero que vocês andem em estradas pavimentadas e tenham iluminação para que vocês possam ver o caminho que vocês estão passando. Eu não quero pavimentar estradas, pôr luz e colocar segurança para que vocês não sejam roubados pelo caminho. Não é essa a minha intenção. A minha paz, a paz que eu deixo para cada um de vocês, ela tem a ver com as promessas que eu faço. Qual é a promessa que eu vou te fazer? Eu vou para o Pai. Mas deixa eu te fazer uma promessa, um dia eu volto. Um dia eu volto. Eu vou para o Pai, mas um dia eu volto. Nós andamos debaixo de uma segurança de que um dia tudo isso que nós vivemos terá fim. A paz que Cristo deixa é uma paz que diz que tudo vai terminar bem. Mas não significa que ao longo do caminho vai ficar tudo bem. O Evangelho não diz que ao longo do caminho tudo vai ficar bem. Mas o Evangelho diz que tudo vai terminar bem. Apocalipse não diz que tudo vai ficar bom no meio do caminho, mas diz que tudo vai terminar bem. No meio do caminho de Apocalipse tem fome, tem guerra, tem peste, tem guerra, tem problema, mas um dia ele voltará não mais como o cordeiro que salvou o mundo, mas voltará como o leão da tribo de Judá, voltará sentado no seu cavalo branco, na sua coxa está escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e da sua boca sai uma espada afiada que julgará as nações. Nem tudo, durante o processo, será bom, mas tudo terminará bem.
Eu queria ver os cristãos do século 21, aquele que acha que tem que ter paz em tudo que faz. Eu tenho um termo, eu não sei se é, eu acho que não é teológico, mas tem cristão que é sensitivo, que ele tem que sentir as coisas. Ai, eu estou sentindo aqui, eu sinto que Deus está falando. Ele precisa sentir, sabe, ele precisa sentir o arrepio na hora do louvor. Ele precisa sentir o quentinho no coração na hora da palavra. Eu queria esses cristãos do século 21 pregando para os cristãos que estavam presos do Coliseu de Roma, sendo devorado por leões. Eu queria ver esse cristão do século 21 que tem que ter uma palavra quentinha saindo da boca do pastor para aquecer o coração dele, pregando para os cristãos que Nero colocava numa estaca, encharcava de óleo e botava fogo para iluminar o pátio do seu palácio. Nero está lá colocando os cristãos penduradinhos, encharcados de óleo e ateando fogo, para que eles fossem tochas humanas para iluminar o pátio. Eu queria esse cristão que precisa estar com o coração quentinho por uma palavra. Ai, Deus falou comigo. Eu queria que esse cristão fosse lá ministrar para o apóstolo Paulo preso injustamente por causa do incêndio de Roma. Eu queria que esse cristão do século 21, que precisa de uma palavra acolhedora. E aqui, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu abrir um parênteses. Deus se importa com você, sim. Você continua sendo importante para Deus. Deus olha para os seus sentimentos, sim. Mas deixa eu te fazer entender que Deus está acima dos seus sentimentos. Ele é maior que os seus sentimentos. Ele é maior. A palavra de Deus, eu falei esses dias aqui, que tem vezes que a palavra de Deus, ela nos ofende. Ela causa uma ferida no nosso coração. Ela mexe com a estrutura da nossa mente. Sabe, quando nós vemos Jesus prometendo paz, nós vemos Jesus dizendo que não é como o mundo dá, não é essa sensação de alívio, não é essa sensação de segurança. Não, eu não quero proporcionar para vocês uma sensação de segurança. Eu quero dizer para vocês que não importa o que vocês passem no meio do caminho. Primeiro, eu estarei com vocês. Segundo, eu vou voltar para buscar cada um de vocês. Mas o meio do caminho vai ser duro demais. Lhe mentiram, lhe disseram que você teria paz em cada decisão, mas é mentira. Sabe quando você sofre com uma compulsão, quando você sofre com um comportamento nocivo, quando você tem comportamentos que prejudicam a sua vida e prejudicam os outros. Sabe, comportamentos que já viraram hábitos, que já estão sendo traduzidos na sua personalidade, no seu jeito de ser. A Bíblia diz que eu devo negar essas coisas. A Bíblia diz que eu preciso andar pelos mandamentos, e mandamento é maior que sentimento. Mandamento é maior do que sentir vontade de. Eu não sei se você é mais crente que eu. Quem é crente aí dá um glória? Está com medo de dar um glória que só, né? Talvez você seja mais crente que eu, mas eu não tenho vontade, por muitas vezes eu não tenho vontade de abandonar as minhas paixões. Eu não tenho vontade de negar a minha carne. Não tenho. Mas sabe por que eu faço?
Porque não se trata do que eu sinto ou do que eu quero, mas do que a palavra me diz. E a palavra me diz que existem as obras da carne e o fruto do Espírito. A obra da carne leva à perdição, leva à morte. Gálatas capítulo 5. Se você ler, você vai ver as obras da carne. E tem obra da carne ali que a gente gosta e gosta muito, e não é pouco. Olha só, mas o fruto do Espírito é. Eu vou falar só um, para nós ficar com vergonha. Nem falar os outros 8, só um. Domínio próprio. Aleluia. Nós já aprendemos a controlar nossa língua, mas a cara ainda não dá, né? A gente dá uma mordida na língua para não falar, mas a cara fala tudo. A gente a língua converteu, mas a cara fala. Paciência, olha só, é outro. Receba paciência. Recebemos paciência em nome de Jesus. Sabe, quando nós falamos sobre paz, nós falamos de entrar em um lugar de conforto. Só que eu não sei se você já parou para pensar que Romanos, que eu vou citar de novo, Romanos capítulo 12 diz: não se amoldem, não tomem o formato dessas coisas, não tomem o formato deste mundo, não se amoldem a este mundo. Sabe quando você está num lugar confortável, você senta e vai se encostando, até que você, cara, é aqui, chega a dar um prazer, assim, quando a gente acha o lugar. A gente vai para o sofá, vai para a poltrona do cinema. Vamos ao cine, tá lá, maravilhoso, cinema, naquele cinema caro, de shopping caríssimo, que é uma poltrona, é um sofá de massagem para cada um. Não sei se você já foi nesse cinema assim, né? Já sonhei com eles, mas tem umas poltronas grandes. Aí você vai se encostando assim, vai se encostando e, cara, parece que a poltrona te abraça. Não parece? Que tem umas horas assim. Eu não vou nem muito longe, vamos para o sofá de casa. O sofá de casa e o Netflix. Abre o Netflix, senta no sofá, dá aquela encostada assim. Cara, o sofazinho te abraça. Vem cá, meu dengo. Abraça a gente, faz um carinho e a gente fica horas e horas, episódio atrás de episódio. Então, só mais um. Só mais um. Só mais um. Sabe, porque a gente, parece que o sofá toma o formato do nosso corpo. Ele fica tão confortável, parece que ele preenche cada espacinho para nos dar conforto. Romanos está dizendo, ei, não se amoldem a essa cultura, não se amoldem a esse mundo. Ei, esse versículo traz incômodo. Esse versículo não traz a paz que você espera, não traz o sentimento gostosinho, não traz um coração quentinho, não, é ruim. Porque tem hora que vai ser ruim. Tem hora que a gente vai fazer vontade de Deus chorando. Tem hora que a gente vai fazer vontade de Deus angustiado. Tem hora que a gente vai fazer vontade de Deus contrariado, com o coração apertado. E mesmo assim continua sendo vontade de Deus. Só que o que você está fazendo? Você está procurando a paz. Você está querendo sentir paz. Na minha Bíblia, eu não sei se você está com a sua Bíblia aí? Está aí? Dá uma olhada para mim, vai lá no índice aí, abre no índice aí, pode ser até em ordem alfabética, se você tiver no celular. Na minha Bíblia tem o
de Mateus, Marcos, Lucas e João. Na sua tem? Sim ou não? Tem? A tua tem? Caraca, nesses livros da minha Bíblia, eu tenho um Cristo que soa sangue no jardim da agonia por fazer a vontade de Deus. Na minha Bíblia tem o retrato de um Cristo que ora ao seu Deus dizendo: passa de mim esse cálice sem que eu beba. Na minha Bíblia eu tenho um Jesus que está orando de madrugada no jardim da agonia, sabendo que vai padecer dores insuportáveis. E ora, afasta de mim esse cálice. Mas ele vai além, ele diz: mas que seja a tua vontade. Na minha Bíblia, eu vejo um Cristo dizendo que poderia orar por um exército de anjos, para que os anjos tirem ele daquela agonia que seria a crucificação. Aquele desespero que seria ficar pregado numa cruz, sufocado, morrendo, sabendo que a cada minuto que passa a morte está mais perto. Eu não sei você, mas eu já senti esse sentimento de morte, essa agonia de morte, esse sentimento ruim que é estar às portas da morte. E saber que eu estou numa cruz e a cada segundo que passa a agonia da morte aumenta. Porque Cristo era 100% homem e 100% Deus. Ele sente o que eu sinto. Ele sente o que você sente. Se a gente tem, às vezes, o nosso coração aperta com o sentimento de morte, sentado no sofá assistindo Netflix, imagina o que é o sentimento de morte na cruz, sabendo que aquilo é inevitável. Eu vejo um Cristo padecendo, levando sobre si todos, não é alguns, é todos os pecados da humanidade. Você já ficou com o seu coração apertado? Você já entrou em angústia quando você pecou? Você já foi constrangido pelo Espírito e saber que estava em pecado e o seu coração aperta, você fica angustiado daquela situação. Por causa de um pecado, Cristo leva todos sobre ele. Me diz aonde está a paz que você está procurando em fazer a vontade de Deus num Cristo crucificado. Me diz aonde que está a paz. Essa paz que você está buscando, que excede todo entendimento, em um Cristo suando sangue no jardim da agonia. Me diz aonde que está a paz que você está esperando sentir para andar com Jesus. Me diz aonde que está a paz de estar do lado de alguém que vai te trair. E você sabe que ele vai te trair. E mesmo assim, sabendo que ele vai te trair, em certo momento, você chega diante dele, tira a toalha que está na sua cintura, coloca no seu ombro, se abaixa e lava o pé do traidor. Me diz que sentimento gostoso é esse, de ajoelhar na frente do traidor e lavar o pé dele. Só que Jesus, quando faz isso, ele fala com Pedro, mas o que ele fala para Pedro, vale para todos os outros 11. Pedro, sempre Pedro, Senhor, o Senhor não vai lavar o meu pé. Não, de forma nenhuma, o Senhor não vai lavar o meu pé. O que Jesus responde para ele, Pedro? Se eu não lavar o teu pé, se eu não te servir, eu não tenho parte contigo. Aí Pedrão, lava o corpo inteiro então, Jesus, que eu quero estar contigo. Ei, traidor, se eu não lavar o teu pé, eu não tenho parte contigo. Me diz, que tipo de conforto tem? Qual é o conforto que você espera, ajoelhado na frente de um traidor? Como a gente gosta de dar um glória quando alguém está enchendo o nosso balãozinho de fé, né? Quem tem fé aí? Você tem fé? Dá um glória, quero ver. Glória a Deus! Quem tem fé, dá um glória. Não, vamos valendo. Quem tem fé aí, dá um glória a Deus. Que maravilha! Hebreus capítulo 11, galeria dos heróis da fé.
Diz que tem gente que pela fé foi cerrada ao meio. Mas eu quero paz. Gente. Tem que cortar esse trechinho depois também. Eu quero paz. Bom, a Galeria da Fé diz que tem homens e mulheres de que esse mundo não é digno. Tem homens e mulheres que herdaram promessas. Tem homens e mulheres que tiveram os seus mortos devolvidos à vida por causa da fé. Mas tem homens e mulheres que foram mortos pela fé. Deixa eu te contar uma coisa. Não sei se você conhece a história de Sansão. Você conhece Sansão? Sim ou não? Você já ouviu falar de Sansão? Sansão, o fortão do cabelão. Para quem é pai já sabe o resto da frase, né? Os pais sabem. Minha vida é uma viagem. E aí a música infantil fala: Sansão, o fortão do cabelão. Mas, viu? Só responderam os pais. Vocês não têm ideia do que nós estamos falando. Se você não tem criança, vocês não têm a mínima ideia. Mas vocês hão de conhecer cada uma daquelas músicas que entra na sua mente. Aquelas músicas infantil que entra e gruda. E você às vezes está deitado na cama, querendo dormir. E aí daqui a pouco encosta um fio no outro e vem. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha. Que raiva. Eu profetizo. Você vai conhecer cada uma dessas músicas. Juízes, não precisa abrir não, só vem comigo e presta atenção. Juízes, capítulo 16, versículo 16. Quem quer paz aí? Que medo, né? O que eu digo agora? Nem sei se eu quero ter paz ou não. Juízes capítulo 16, versículo 16, diz que Dalila importuna a Sansão a ponto de ele querer morrer. Sabe o que é uma pessoa chata? Você sabe o que é? Imagina a pessoa chata, que te deixa a ponto de morrer. Quem conhece uma dessa, dá um glória. Rapaz, se você não conhece, há uma grande possibilidade de ser você. É uma grande possibilidade. Mas Juízes capítulo 16, verso 16, ela está dizendo que ela lhe importuna a ponto de morrer. Sabe o que Sansão fez quando Dalila incomoda ele a tal ponto de ele morrer? Eu não aguento mais, eu quero paz. Eu quero paz, eu não aguento mais, eu quero paz. Eu não aguento mais essa pessoa me enchendo a paciência. Eu não aguento mais ela falando. Eu não aguento. Dalila, para, pelo amor de Deus. O que Sansão faz? Sansão conta para ela o seu segredo. Sansão negocia o seu propósito por paz. Sansão negocia aquilo que Deus entrega na sua mão para fazer por paz. Cristo poderia ter negociado por paz. Não, eu não vou para a cruz não. Isso vai dar muito trabalho, vai doer muito, não vou não. Ele poderia ter negociado por paz. Ele poderia. Sansão negocia o seu propósito por paz. O que acontece? Ele é levado preso pelos filisteus. É colocado em uma arena e o homem de Deus vira palhaço de circo porque quis paz e não propósito. O homem de Deus que troca o propósito por paz vira palhaço de circo. Está todo mundo se divertindo com Sansão. Está todo mundo se divertindo com o cara que era para ser o libertador do povo. Mas agora o que ele vira? Palhaço. Vira bobo da corte. Por quê? Porque ele quer paz. Porque paz para ele foi mais importante que viver o propósito de Deus. Eu não sei, vou usar de novo a palavra Davi.
Avi, quando abriu o culto, falou de Gideão. Gideão estava apavorado, irmão. Quando Deus chama Gideão, Gideão estava apavorado. Gideão dá um monte de desculpa. Não, eu sou o menor da minha casa. A minha tribo é menor, a minha família é menor. Mentira, não era. Ele dá um monte de desculpa. O que ele faz? Ele faz prova. Não, deixa eu fazer uma prova aqui. Bota o algodão, tira o algodão. Aí depois vem o exército. Deus tem um senso de humor incrível, né? Tá com medinho, Gideão? Parece que eu escuto, porque se Deus usasse o sarcasmo, acho que ele usaria assim. Olhei para Gideão, tá com medinho, é? Vou te mostrar o que é medo, então. Leva o povo para lá para tomar água. Tira um pouco, agora tira mais um pouco. Gideão, você achou que o exército era pequeno, vou te deixar só com 300. Se o cara estava com medo, com o exército, sobrou só 300, o que ele tem? Imagina, você tem um grande trabalho para fazer. Você tem um grande trabalho para fazer. E aí você tem um exército, só que você está com muito medo desse trabalho. Mas você tem um exército. Não, eu vou com o exército. Sabe que você está andando aqui, o exército atrás? Seu cara andando. Não, tem um exército. Se o cara estava com medo com o exército, o que Deus faz? Tira. E deixa só 300. Me diz uma coisa, se você tiver um grande trabalho para fazer, e um exército estiver com você, e você está com medo, você vai por causa do exército. Agora, me diz uma coisa, você ficaria com mais coragem ou menos coragem se tirasse todo o exército de você? Seja sincero. Porque tem uns crentes que dizem, não, é porque daí Deus começou a agir. Para, rapaz. É mentira, você vai ficar apavorado. Você estava com medo antes, o medo vira pavor. Só evolui o desespero. Sobra 300. Acha que Gideão está em paz? Do jeito que você está pensando? Com aquele sentimentinho gostoso, coração quentinho, exército para torar lá o pau lá com o povo. Não vejo Gideão em paz. Eu não consigo imaginar um Gideão em paz. Eu vejo um Gideão apavorado, cumprindo o propósito de Deus. Tem muita gente negociando o propósito de Deus para viver em paz. Sabe, deixa eu fazer um desabafo pessoal aqui. Eu tenho certeza que se eu não viesse, se eu não dedicasse a minha vida para ser pastor, eu teria ótimos empregos e ganharia muito bem. Não tenha dúvida disso. Porque tem uns caras que viram pastor porque não tem mais nada para fazer na vida, né? Tudo deu errado, vou virar pastor. Tem uns assim, não tem? Não fala, não responde. Só ouve, para não ficar ruim. Eu fui muito pelo contrário. Eu levei depois que eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava, quando eu saí para o tempo integral, eu demorei 6 meses para conseguir sair da empresa. O meu aviso prévio foi de 6 meses, que eu não conseguia sair. Não deixavam eu sair. Eu tive que meio que abandonar o emprego. Eu avisei e disse, a partir do dia 1º eu não venho mais. 1º de maio, era feriado. Tem festa da empresa, tu vai na festa? Não, nem na festa eu não vou. Não vou na festa porque na festa tu vai me arrumar trabalho. Final de abril, vazei. Anunciei em outubro do ano anterior. Olha, eu acho que eu teria até mais paz, do jeito que você está pensando. Porque tem uma coisa, o povo às vezes dá trabalho, às vezes só. Só às vezes, não é sempre. Aqui em Buenos Aires não dá trabalho. Aqui não dá. Porque todo mundo é bênção. Ninguém sofre de pânico no final do ano. Quando chega nas finais, está todo mundo pleno. Pleníssimo. Né? Ninguém
fica desesperado quando abre o grupo do câmbio de manhã? A gente sorri. Ah, que bênção, 170. Olha. Que felicidade. Veja, está estampado no meu rosto a felicidade. A última que eu vou falar para você, a última, só para você pegar no seu espírito e você entender a mensagem. Só a última. Você já ouviu falar de José e Maria? Já ouviu falar deles, não? Quem que gera o bebê em Jesus, o bebê Jesus em Maria? Espírito Santo. Agora vem cá, olha, agora os homens, olha para mim aqui. Tem homem aí? Mais ou menos. Tem homem aí? Inclusive, né, ano que vem, ó, deixa eu aproveitar aqui. O que tu quer? É o homem que eu estou falando. Ó, desespero, né? O ano que vem, nós começamos o trabalho do Hero. Deixa eu explicar para você o que é o Hero agora, né? É o grupo de homens de Lagoinha. Ensinar a galera a ser homem de verdade. Aqueles que sabem ser homem vão ensinar os outros a ser homem de Deus. Aleluia! Essa dura missão está a cargo do Luiz e do Washington. Eles que se virem. Né? Quê? Ora por eles. Agora, varão valoroso de Jeová. Imagina você chegar em casa e saber que a sua esposa está grávida. E você não é casado e nem fez nada com ela que pudesse acontecer isso. Você entendeu? Não posso falar porque depois a live corta. Deus, nossos vídeos ficam lá para baixo, não pode falar. Você entendeu? Você é inteligente o suficiente para entender. Sim ou não? Então imagina, ela chega lá e diz assim, Zé, senta aqui para nós conversar. Deixa eu te contar uma coisa. Zé, aconteceu uns negócios aí e eu tô grávida. Eu não sei se você... Quem é que estava com a Bíblia aí que tinha Mateus, Marcos, Lucas e João? Quem é que está aí? Quem é que tem aí? Você tem? Se a sua Bíblia tem Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver um José incomodado com o que aconteceu. Na minha Bíblia diz que José planeja deixar Maria em secreto. Isso é a atitude de quem está em paz no casamento? Estava ruim, irmão. Estava ruim pro Zé. O Zé chega, a mulher dele está grávida, eles não coisaram as coisas ainda. Como é que você faz com isso? Eu vou embora, irmão, eu vou deixar a Maria aí, tá doida? Eu vou embora. O que Deus faz? Deus dá um sonho para ele e o anjo fala com ele. Ei, José, o que tem em Maria é meu. Ela vai ter um filho que não foi gerado por ele. Você acha que José está em paz? Você acha que vai ser fácil para José? Você acha que vai ser fácil para José criar um filho que não foi ele que gerou? Isso é para varão que tem fé, irmão. Isso é para homem que tem fé, não é para homem que quer estar em paz. Isso é para quem entende o que Deus pode fazer. Isso é para quem entende o que Deus pode gerar. Isso é para quem entende o poder de Deus, não é para quem está em paz, não. Quem está em paz, larga fora. Quem está em paz, aborta o propósito. Quem está em paz, deixa Maria. E Maria que se vire com Jesus. Quem quer paz, abandona situações desconfortáveis. Porque está esperando que Deus traga o quentinho no seu coração. Ô meu filho, eu não sei se você sabe, mas existe muita situação desconfortável que vai agradar a Deus.
Existe muita situação que vai causar desconforto na sua vida, que é extremamente desnecessário. Tem situação que você vai passar vergonha e Deus vai ser glorificado. Tem situação que você vai ser ridicularizado e Deus vai ser glorificado. Experimenta ir pregar na rua, né? Experimenta predicar em Lacache. Vai passar 35 pessoas. 34 vão te ridicularizar. Ué, mas não é vontade de Deus? Eu quero que você entenda que confronto é necessário. Que mudança é necessária. Que desconforto é necessário. Que ser moldado, apertado é necessário. Ficar no sofá vendo a vida passar é uma paz mentirosa. Achar que você vai ficar bem em todas as situações é mentira. Como que eu sei a vontade de Deus? Eu comecei falando sobre isso. Se eu ando de acordo com as Escrituras. Eu quero, enquanto os músicos vêm vindo para cá, agora eu vou dar uma de chaveiro aqui.